Vamos agora assistir a uma palestra que aconteceu na nossa igreja, na Comunidade Presbiteriana Chácara Primavera. E ela aconteceu no período das eleições do ano de 2012, ou seja, um período de escolha de governantes da nossa cidade. Vamos saber o que Deus espera de nós como seus servos, cristãos, cidadãos. Deus nos abençoe. Nós temos conversado desde a semana passada, o pastor Marcelo introduziu essa temática para nós, acerca do cristianismo e cidadania. Hoje a nossa cidade está mobilizada, assim como muitos outros municípios do nosso país, estão mobilizados para a escolha daqueles que vão exercer o poder executivo e legislativo sobre as nossas cidades. Infelizmente, no Brasil, existe um crescente desinteresse pelo aspecto político, principalmente quando se diz respeito a municípios, né? Porque às vezes a gente acha que o importante é a gente se mobilizar para a eleição do presidente da República. Um grande engano. A própria palavra política vem do termo grego polis, cidade. Política, na antiguidade, era a boa gestão da cidade. Uma nação alcançava justiça, paz e alegria através da boa gestão da cidade. Como o pastor Marcelo fez menção ontem, no Brasil, nos últimos anos, 10% daqueles que são eleitos como prefeitos nos nossos municípios não terminam o seu mandato porque são cassados. E isso tem a ver com o nosso descaso com esse importante momento. Ontem eu ouvi uma pesquisa que apontava que 60% dos eleitores brasileiros ontem ainda não tinham um candidato a vereador. Isso é muito sério. Somado a esse descaso da população brasileira, e esse descaso entrega o poder executivo e legislativo das nossas cidades para pessoas que não pensam na boa administração do bem comum, eles só querem administrar o bem pessoal, eles usam a máquina para o seu próprio benefício, mas isso começa no nosso descaso. Somado a isso, existem cristãos que acham que esse negócio de cidadania não tem absolutamente nada a ver com espiritualidade cristã. Outro grande equívoco, porque o Senhor Jesus disse que os seus discípulos deveriam ser sal da terra e luz do mundo, e esse ser sal da terra e luz do mundo diz respeito a absolutamente todas as dimensões da vida, da sociedade, inclusive a dimensão sociopolítica. Então, a maneira como nós votamos, a maneira como nós nos posicionamos diante de grandes temas, a maneira como nós, como cidadãos, nos engajamos em determinadas causas, é grandemente determinante para sermos sal na cidade e luz na cidade. Esse tema é tão importante que, diferentemente de talvez outras igrejas cristãs, a Chácara Primavera tem levado a sério isso. E deixa eu mostrar para você, pegando, por exemplo, os últimos 2 anos, só como para te elucidar a importância desse tema. Há cerca de 1 ano atrás, em setembro de 2010, diante das eleições para a presidência da República, para deputados, para senadores, a nossa comunidade estava debruçada assim sobre as Escrituras, refletindo sobre a vontade de Deus e procurando entender
como nós deveríamos fazer desse momento um momento de cidadania e espiritualidade. Mais tarde, em julho de 2011, a nossa cidade estava imersa numa crise sem precedentes na sua história. A nossa cidade estava entregue às páginas dos jornais do Brasil inteiro, como um lugar onde a corrupção estava comendo solto. E nós, como comunidade, mais uma vez nos debruçamos sobre as Escrituras para orar, para refletir e para pensar qual era o papel nosso como igreja na cidade e as implicações da nossa presença na cidade. Mais recentemente, no mês de janeiro, início desse ano, diante das constantes notícias nos jornais, telejornais, na mídia, envolvendo escândalos, corrupção na nossa política, nós debruçamos sobre as Escrituras e através dessa série Entre o Bem e o Mal, em busca da sabedoria no mundo de ambições, nós procuramos identificar como nós deveríamos nos portar diante de grandes temas que envolvem a política no nosso país, como a anatomia do poder, o perigo da assedia, a promoção do bem comum e ainda o fator princípios e valores na nossa atuação em todas as esferas da sociedade. E assim, a gente chega agora, setembro e outubro de 2012, diante das eleições municipais, refletindo sobre o nosso papel, a nossa missão na cidade, através desse tema cristianismo e cidadania. Veja só, se a gente pegar os últimos 2 anos, eu estou dando uma ideia para a Primavera Eventos, a gente já tem um kit vereador. Que tal a gente presentear todos os vereadores eleitos da nossa cidade com esse kit? Eles vão levar para casa as 4 séries, 15 mensagens, para eles ouvirem várias vezes. Quem sabe a gente pode dar em MP3 também, para eles ouvirem no iPod, no carro, para eles saberem o que a igreja pensa e o que nós, como cristãos, esperamos deles. Nós não esperamos de nenhum deles benefícios pessoais, ok? Nós não esperamos que eles nos deem ônibus em dia de piquenique, nós não queremos terrenos públicos para construir templos, nós queremos que eles administrem a máquina pública para o bem comum, promovendo justiça, paz e alegria à população. Mas é claro, para isso, além do kit, a gente tem que ficar de olho neles nos próximos 4 anos. Parar com esse negócio de só pensar em política no dia ou na véspera das eleições para a gente pensar em quem que a gente vai votar. E aquelas conversas de almoço assim, eu estou sem candidato, em quem você vai votar? Você tem alguma boa dica? A gente tem que parar com isso. Porque por causa da nossa omissão, Francis Schaeffer já dizia, por causa da omissão do bem, o mal se prolifera. E no nosso país isso é verdade. O mal se prolifera, porque o bem se omite. E nós, dessa vez, estamos refletindo sobre esse tema, fazendo uso de 3 conceitos que são chamados de ofícios de Cristo, sacerdote, profeta, rei. Mas eu fico imaginando alguns de vocês que não têm muita assim familiaridade com a teologia, o que esse negócio de sacerdote, profeta, rei tem a ver com a nossa cidadania, com a nossa caminhada, o que significa isso? Então, eu queria explicar para você como isso acontecia no Antigo Testamento, para a partir dali a gente ver como acontece em Jesus e chegarmos então a nós, para a gente entender como nós devemos nos portar na cidade como sacerdotes, como profetas e representantes do rei. Bom, no Antigo Testamento, nós tínhamos esses 3 ofícios que eram exercidos através de 3 diferentes pessoas. O primeiro ofício, sacerdote. O sacerdote era responsável por falar, interceder diante de Deus pelo povo. O sacerdote era aquele que recebia o povo com os seus animais que seriam sacrificados. O sacerdote orava a Deus pedindo o perdão pelos pecados do povo. O sacerdote, ou sumo sacerdote, uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, representando o povo, intercedendo diante de Deus pelo povo. O profeta era um outro indivíduo.
E o profeta ele tinha um ofício quase que oposto ao sacerdote. Se o sacerdote entrava na presença de Deus para falar a Deus em nome do povo, o profeta vinha diante do povo para diante do povo falar em nome de Deus. O profeta ouvia a voz de Deus e falava ao povo. E nós tínhamos também o rei. O rei era uma terceira pessoa. E o papel do rei era promover a justiça, a paz e a alegria. O rei era responsável por construir e manter uma estrutura promotora de justiça, promotora de paz, promotora de alegria. Assim se daria a teocracia no Estado de Israel. O sacerdote fazendo uso da religião com sinceridade, o profeta falando e relembrando a lei, e o rei promovendo justiça, paz e alegria. No entanto, isso nunca aconteceu. Os sacerdotes se corromperam, alguns profetas se calaram, e os reis fizeram uso do poder para benefício próprio e se afastaram dos princípios e valores de Deus. Por isso, Jesus é aquele que em si cumpre plenamente os três ofícios. Porque Jesus é o nosso supremo sacerdote. Jesus intercedeu por nós diante de Deus de maneira plena e suficiente. Jesus é não somente o sacerdote que leva diante de Deus o sacrifício pelos nossos pecados, mas ele é o próprio sacrifício. Jesus é o sacerdote e o cordeiro que é sacrificado. Jesus é o profeta que não apenas traz a palavra de Deus falada a nós, mas ele é a própria palavra encarnada. E Jesus é o rei da glória que deixa a glória, entra na história, morre no nosso lugar, ressuscita, é elevado aos céus e é coroado, e agora está colocando todas as coisas debaixo dos seus pés. No entanto, antes de ser elevado aos céus, Jesus está com a comunidade dos discípulos, e ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou para interceder pelo mundo, para falar da vontade de Deus ao mundo, para fazer com que os valores e princípios de Deus rejam a vida das pessoas, eu também vos envio. Em outras palavras, a comunidade dos discípulos se tornou uma extensão do ministério de Cristo. Por isso, como comunidade dos discípulos na cidade de Campinas, e você que não é de Campinas, aonde quer que você more, habite ali, você também tem uma responsabilidade como comunidade dos discípulos. Nós devemos ser sacerdotes, como o pastor Marcelo nos disse semana passada, e nos sentimos responsáveis sim por interceder diante de Deus pela cidade, orar diante de Deus, pedindo que Deus perdoe os pecados da nossa cidade, os pecados dos nossos governantes, pedindo para que Deus nos dê dias melhores, pedindo para que Deus ilumine a mente e o coração dos nossos governantes, pedindo para que Deus intervenha na questão da corrupção, na questão da violência, em todas as questões que nos agridem como cidadãos. Mas também nós precisamos ser profetas na cidade. Nós somos responsáveis por falar dos valores de Deus para a cidade e para os cidadãos da cidade. E ainda, nós não somos o rei, nós somos representantes do rei na cidade. O que é o embaixador? O embaixador é aquele que representa oficialmente um reino distante. O que o embaixador faz e fala num reino distante, ele faz e fala em nome do rei que ele representa. E Jesus nos chama como embaixadores, e nós somos responsáveis, presta atenção nisso, como embaixadores do reino de Deus.
Nós somos responsáveis nas mais variadas áreas da cidade, nas mais variadas esferas de atuação. Você que é professor numa escola, você que é médico num hospital, você que é executivo na sua empresa, você que é funcionário público no seu departamento, você que é estudante na sua universidade. Onde quer que nós estejamos como embaixadores, nós somos responsáveis por promover na maior intensidade possível os valores e os princípios do reino de Deus. Nós não devemos estar nos lugares aonde Deus nos colocou de maneira passiva. Nós não devemos viver a vida a lá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós precisamos fazer sim diferença onde quer que nós estejamos, porque eu e você somos embaixadores do reino e com a missão de promover na maior intensidade possível o reino. Agora, hoje nós vamos falar especificamente sobre a nossa função profética, a nossa função como comunidade profética. E eu vou fazer uma pequena inversão em relação ao que eu fiz ontem lá em Alphaville. Deixa eu ir para o texto de 2 Coríntios capítulo 2, do verso 14 a 17, para a gente entender o caráter profético da nossa missão como comunidade. O apóstolo Paulo escreve o seguinte à comunidade de Corinto: mas, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está agradecendo porque, independentemente das dificuldades que nós tenhamos, independentemente das adversidades que nós venhamos a enfrentar, independentemente dos problemas que nos assolam, ele está proclamando: em Cristo, Deus nos conduzirá sim à vitória. Em outras palavras, aquele ditado popular no final, dá tudo certo. Para aqueles que estão em Cristo, ele é verdadeiro. No final, dá tudo certo. Não importa o momento que você esteja vivendo, não importa quão complexo, difícil e adverso é o momento que você está, se você estiver em Cristo, no final, vai dar tudo certo. Deus vai conduzir você, sim, à vitória. Deus vai conduzir a sua comunidade, a comunidade dos discípulos, à vitória. Agora, dito isso, ele acrescenta: e por nosso intermédio, ou por meio de nós, exala em todo lugar a fragrância ou o perfume do seu conhecimento. Seu conhecimento, o conhecimento de Cristo. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que nós, como discípulos de Jesus, quando nós convivemos com Jesus, quando nós absorvemos os valores de Jesus, quando nós praticamos os princípios e valores deixados por Jesus, nós temos o perfume de Cristo. Por onde quer que a gente ande, onde quer que a gente atue na cidade, como funcionário de banco, como faxineiro numa empresa, como executivo e dono, patrão de uma outra, como professor de uma universidade, como auxiliar numa creche, aonde quer que nós estejamos, se nós estamos convivendo com Jesus, nos rendemos a Ele e nos tornamos seus discípulos, Paulo diz que de nós sai um perfume, o perfume de Cristo. Esse perfume, ele é exalado através das nossas palavras e as nossas atitudes. Quando nós falamos a partir dos princípios e valores de Cristo, quando nós vivemos como Cristo, o perfume de Cristo exala através de nós. Paulo continua dizendo: porque para Deus nós somos o aroma de Cristo, o perfume de Cristo. É interessante, para Deus.
A ideia aqui é a seguinte: se você compreendeu o que Jesus Cristo fez por você, se você efetivamente se rendeu como discípulo de Jesus, se você tem procurado conviver no seu dia a dia com Jesus, se você tem procurado viver os valores e princípios de Jesus na sua vida, quando você se aproxima de Deus para orar, e você chega pertinho de Deus e diz: Senhor meu Deus, nessa manhã eu estou na tua presença. Deus faz assim: que cheiro de Jesus aqui. Que cheiro de Jesus. Você tem o perfume de Cristo. Agora, Paulo diz: nós somos esse aroma de Cristo, nós somos esse perfume de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Porque na cidade nós não convivemos apenas com aqueles que também compreenderam o que Jesus Cristo fez, se renderam a Jesus e se tornaram discípulos. Na cidade nós convivemos com algumas pessoas que estão na mesma caminhada de fé que nós, como discípulos de Cristo. Nós convivemos com pessoas que nem mesmo acreditam acerca de Jesus, pessoas que vivem, às vezes, padrões e normas completamente opostos, antagônicos ao que Jesus ensinou. Mas o nosso perfume, ele exala no meio dessa cidade, que nós temos pessoas que estão seguindo a Jesus, pessoas que não estão seguindo a Jesus, pessoas que estão seguindo o verdadeiro Deus, pessoas que não estão seguindo Deus nenhum, porque eles se tornaram deuses das suas próprias vidas e existências. Agora, o perfume que é exalado a partir da comunidade dos discípulos é só um. Mas olha só que interessante o efeito. Para estes se refere à linha de cima, os que estão perecendo. Somos cheiros de morte. Para aqueles, sobe 3 linhas, entre os que estão sendo salvos, para estes que estão sendo salvos, fragrância de vida. É interessante que o mesmo perfume gera diferentes reações. E aqui a gente começa a entender o nosso caráter profético. Porque a nossa maneira de viver, se nós estamos vivendo conectados aos valores e princípios de Jesus, a nossa maneira de viver, para algumas pessoas da nossa família, vai cheirar vida. A nossa maneira de viver, para alguns funcionários que convivem conosco, vai cheirar vida, coisa boa, cheiro bom. A nossa maneira de viver, para algumas pessoas da nossa universidade ou escola, vai cheirar coisa boa, perfume de Cristo. Mas o mesmo estilo de vida, para algumas pessoas, vai incomodar, vai gerar aversão. É como se nós, discípulos de Jesus, vivendo realmente o discipulado de Jesus, sendo luz aonde quer que nós estejamos, quando a gente entra num ambiente onde não existe luz, e nós, consequentemente, como discípulos de Jesus, através das nossas palavras e atitudes, iluminamos aquele ambiente, 2 efeitos são gerados. Aqueles que estão em busca de solução, de saída, veem na nossa presença esperança, porque é luz. Ufa! Até que enfim alguém acendeu a luz, agora eu posso encontrar saída. Até que enfim alguém surgiu aqui como elemento norteador de onde eu preciso ir. No entanto, a mesma luz, para aqueles que estão vivendo e fazendo coisas erradas, é um incômodo. E aqui começa você entender por que a comunidade cristã, quando vive na cidade o seu caráter profético, com a mesma mensagem, defendendo os mesmos valores, alguns veem nisso norte,
orientação, outros veem nisso incômodo, perturbação. Você, como discípulo de Jesus, aonde quer que você esteja, na medida em que você procura viver os princípios e valores do reino de Deus como embaixador, na maior densidade possível, para alguns isso vai cheirar vida, para outros isso vai incomodar, você vai cheirar morte, e aí a sua posição vai estar em risco, o seu cargo vai estar em risco, a sua influência vai estar em risco, em alguns casos, em alguns lugares do mundo, a sua cabeça vai estar em risco. Por isso, o apóstolo Paulo diz, mas quem está capacitado para tanto? Ele continua, ao contrário de muitos. Primeiro, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Integridade. Se nós queremos ser uma comunidade profética nessa cidade, em nome de Jesus, nós precisamos assumir um compromisso que no passado sempre foi básico para os cristãos, mas no mundo ocidental capitalista, parece que isso foi deixado à parte. Que compromisso é esse? O compromisso de estar disposto a morrer por Jesus. Hoje mesmo, pela manhã, eu li um e-mail de alguém, me mandou um relatório de um pastor de uma igreja no Cairo, no Egito. Uma igreja com 7.000 membros, em pleno país muçulmano. 7.000 membros. O pastor daquela igreja tem um hábito. Quando as pessoas querem ser batizadas, fazerem a sua pública profissão de fé, uma igreja presbiteriana, ele pergunta para as pessoas, antes de serem batizadas, você está pronto para morrer por Jesus? E o pastor que prestava esse relatório dizia que uma jovem universitária, que estava pronta para ir para Oxford, fazer o seu mestrado, quis ser batizada e respondeu sim. E devido ao contexto islâmico, as pessoas que são batizadas, elas primeiro são batizadas, depois elas contam para os seus familiares que elas não são mais muçulmanas, mas que agora elas seguem Jesus. E essa jovem contou para sua mãe que ela agora seguia Jesus. A sua mãe se voltou contra ela e simplesmente a empurrou do 13º andar de um edifício. Um outro jovem, quando se disse desejar ser batizado, o pastor perguntou, você está pronto para morrer por Jesus? Ele disse, não, pastor, eu não sei se eu estou pronto para morrer por Jesus. Então o pastor disse, então você não pode ser batizado. Meses mais tarde, o jovem voltou e disse, eu quero ser batizado. O pastor disse, você está pronto a morrer por Jesus? Ele disse, sim, eu estou pronto para morrer por Jesus. E aí, ele foi batizado e quando ele chegou em casa, ele se assentou com seus pais e ele disse para o seu pai, eu sou seguidor de Jesus, eu não sou mais muçulmano. E, para surpresa dele, o pai disse, eu sei disso. Eu sabia que você estava frequentando reuniões cristãs, e por sinal, para não passar vergonha de ter um filho muçulmano, um filho cristão, por 3 vezes tentei te envenenar. Eu te dei veneno suficiente para matar um camelo. E sentei ao seu lado esperando fazer o efeito. E você continuou vivo. Por isso, eu acredito também que esse Jesus que você segue é verdadeiro e vivo. Mas sabe o que acontece na nossa sociedade hoje? Ocidental capitalista? Cristãos, diante da possibilidade de terem prejuízo financeiro, negam os valores de Cristo.
cristãos, diante da possibilidade de perder um cliente, negam os valores de Cristo. Quem disse, em que lugar na história, quem nos convenceu que seguir a Jesus de maneira profética não nos traria prejuízos? Que tal a gente incluir, antes dos batismos, na nossa sociedade, a pergunta: você está disposto a morrer por Jesus? Eu incluiria: e ter prejuízos financeiros porque é cristão, você está disposto? Olha o que o apóstolo Paulo fala: não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Isso é básico para uma igreja ser profética na cidade. Isso é básico para um cristão ser profético no seu meio. Mas ainda ele diz: antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade. Nós não fazemos isso para que outras pessoas digam assim: nossa, que gente de coragem, nossa, que pessoal a sério. Não, nós fazemos isso não para a torcida, nós fazemos isso para Deus. Porque o nosso coração é sincero diante de Deus. Nós queremos que Deus sorria diante das nossas ações na história. E Paulo diz: como homens enviados por Deus. Autoridade. Autoridade. E aqui nós precisamos resgatar um conceito também perdido na história. Um conceito altamente defendido pelos nossos reformadores, João Calvino, Lutero. O trabalho não é um mero instrumento de você fazer dinheiro para viver. O seu trabalho não é uma forma de você acumular riqueza para ter uma casa nova, um carro novo, fazer o que você sempre sonhou. O seu trabalho é sim o exercício de uma vocação. Sabe por quê? Segundo os reformadores, Deus te deu habilidades, Deus te deu dons naturais, Deus te deu capacidades para você fazer o que você faz, e você está aonde você está, não apenas para a sua manutenção financeira, mas para você ser embaixador de Cristo aonde você se encontra. Por isso, aonde você estiver, você precisa resgatar a autoridade de estar ali em nome de Jesus e fazer diferença. E olha, até aqueles que são pastores, missionários ou trabalham em órgãos evangélicos, dentro das denominações, dentro das organizações evangélicas, até nesses lugares nós estamos precisando resgatar a autoridade de estar ali em nome de Jesus e fazer diferença. E ter uma presença profética, através das nossas palavras, das nossas atitudes, vinculadas a Jesus, como perfume de Cristo naquele lugar, transmitindo vida àqueles que querem vida, e cheiro de morte àqueles que estão corrompidos, por estarem longe de Deus e não desejarem os valores e princípios de Deus. Agora, para a gente entender esse princípio da autoridade, e quão sério é isso, deixa eu voltar um pouquinho no Antigo Testamento com vocês, para você entender quem era o profeta no Antigo Testamento e a conexão com o que Paulo fala de homens enviados por Deus, autoridade. Para João Calvino, o profeta era um sujeito que não tinha uma mensagem nova, como algumas pessoas acham. Algumas pessoas acham que o profeta estava sempre trazendo uma mensagem nova. Não. Para João Calvino, o profeta tem uma pregação completamente vinculada à lei que havia sido dada no passado. A lei dada no passado, que você encontra lá no livro de Êxodo, Deuteronômio e assim por diante, a lei, ela se constituía em normas de vida, seguidas de bênçãos e maldições, porque Deus constantemente dava uma lei e dizia assim: olha, o que eu quero que você viva é isso, e eu quero que você viva assim, para que tudo te vá bem. Agora, você tem duas opções. Você pode abraçar o que eu quero para a sua vida
e você vai ser abençoado por isso, tudo vai dar certo na sua vida, ou você, banco esperto, acha que eu, Deus, estou errado e faz o que você quer e você vai se dar mal. Você vai quebrar a cara. É como o manual do construtor. Você compra um carro e antes de você sair da concessionária, o sujeito faz você assinar um pedacinho lá do manual do construtor e fica com ele. Sabe por que ele fica com ele? Porque se você não lidar com o carro da maneira como o manual do construtor diz, e chegar lá dizendo, ó, quebrou. Ele diz, mas você cuidou do jeito que o manual do construtor diz? Ah, eu nem li, nem prestei atenção nisso. Então não tem garantia. Você quebrou porque você resolveu cuidar do carro do seu jeito, não do jeito que o construtor diz. Quando nós resolvemos cuidar da nossa vida do jeito que a gente quer e não do jeito que o Criador diz que a gente tem que cuidar, vem problemas. Mas esse Criador, ele não nos deixa quebrar a cara e ficarmos sem alternativa. Por isso, na própria lei existe o convite à graça. E aqui, eu queria quebrar essa mentalidade que não é reformada, que muita gente pensa, o Antigo Testamento fala da lei, o Novo Testamento fala da graça. Verdade? Mentira! A graça está presente ao longo de toda a Bíblia. Por exemplo, Abraão não foi escolhido por Deus porque ele era melhor do que os homens de Babel. Abraão foi escolhido pela graça. E quando Deus concede a lei, ele prevê a graça. Deixa eu dar alguns exemplos para você entender isso aqui direitinho. Olha só, vou dar um exemplo, Deuteronômio 4:40. Olha uma norma de vida que Deus dá. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje lhes ordeno. Moisés falando para o povo, para que tudo vá bem com vocês. Deus não deu os princípios e valores para estragar o teu prazer. Deus não é estraga prazer. Deus não mandou você viver baseado em determinados princípios e valores porque Ele quer te contrariar. Não, Deus te deu princípios e valores para que tudo te vá bem. E com os seus descendentes, com os seus filhos e netos. Existem pessoas aqui que estão usufruindo de bênçãos que não são nem decorrentes das opções que eles fizeram, mas decorrentes das opções que os seus avós e pais fizeram. Mas, por outro lado, os nossos filhos e netos vão ser abençoados ou vão sofrer as consequências das decisões que nós estamos fazendo hoje. Continua. E para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. Aí, no mesmo livro de Deuteronômio, fica clara essa coisa de que está diante de nós seguir a Deus, seguir os valores e princípios e sermos abençoados, ou fazemos o que a gente quer, fazer o que a gente tem vontade, achar que a gente é mais esperto do que o Criador e sofrer as consequências disso. Bênção. Ele diz, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Um prefeito, um vice-prefeito, um vereador, um secretário que decide viver os valores de Deus, ele vai ser abençoado e, consequentemente, a cidade vai ser abençoada. Um empresário, um professor, um diretor de escola, um médico, um advogado, um engenheiro, onde quer que atue, mas que decida viver baseado nos valores e princípios de Deus, mesmo que isso gere prejuízo financeiro, a promessa é que ele vai ser abençoado e ele vai gerar bênção aonde ele está. Mas, por outro lado, o mesmo capítulo diz, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, todas essas maldições cairão sobre vocês. E vocês serão amaldiçoados na cidade. E não adianta fugir para o campo. Serão amaldiçoados no campo. E não adianta fugir para a cidade. Vai ser amaldiçoado na cidade. Por quê? Porque abriu mão dos valores e princípios.
que Deus, o Criador, nos deu para que tudo nos vá bem. É interessante, algumas coisas que vão sobrevir sobre a vida do desobediente, daquele que resolve viver a partir da sua própria mente e coração, não é nem decorrente de Deus dizer assim, vou amaldiçoar esse cara. É decorrente do mero passo dele. Lê o Salmo 1 para você ver. O Salmo 1 diz, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda do escarnecedor, mas anda do seu prazer, está na lei do Senhor. E aí o Salmo vai dizer que tudo que ele fizer vai ser abençoado. E o final do Salmo diz, Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O caminho daquele que opta por não seguir os valores de Deus perece por si mesmo. Mas aí, nós temos a aliança da graça, ou o convite à graça, que diz, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, quando vocês que optaram por seguir o seu próprio pensamento e o coração, quando vocês que foram resistentes ao que Deus quer para a vida de vocês, depois de quebrar a cara, sofrer, e os seus descendentes sofrerem, se vocês decidirem voltar para o Senhor, sabe o que vai acontecer? Deus não vai desprezar vocês. Olha o que diz a quarta linha. Então, o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração e terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Em outras palavras, o Deus da graça, ele não emerge no Novo Testamento. O Deus da graça já está presente aqui. Ele diz, as minhas normas são normas de vida. Estão diante de você viverem de maneira abençoada ou quebrar a cara a partir do que vocês pensam e querem fazer. Agora, se você optar por quebrar a cara, Deus não vai desistir de você. A hora que você achar, chega, já sofri demais, já quebrei demais a cara, já quebrei demais a cabeça, volta. E o nosso Deus é a figura daquele pai de Lucas 15, que quando o seu filho volta, não o despreza, muito pelo contrário, dá a ele roupa nova, restitui o anel, coloca nele o cinto, manda matar um boi e faz uma grande festa, porque o filho que estava morto voltou a viver. Esse é o nosso Deus. Agora, o que faz o profeta no Antigo Testamento, ele não tem mensagem nova, ele constantemente relembra o povo acerca das normas de vida, ele constantemente anuncia as bênçãos e maldições decorrentes das opções que o povo está fazendo, e quando o povo faz a opção errada, e quando emerge o arrependimento na vida do povo, ele convida o povo à aliança da graça, a voltar porque Deus vai restaurar. Só que a vida do profeta não é tão fácil no Antigo Testamento. Por quê? Como a gente viu, o rei tem a responsabilidade de gerar um Estado e uma estrutura que promova paz, alegria e justiça. O sacerdote tem a responsabilidade de gerar uma estrutura religiosa que convide as pessoas a estarem em conexão com Deus. O profeta, ele fica meio à margem dessas duas estruturas. O profeta, ele é meio independente dessas duas estruturas. E eu quero chamar a sua atenção do seguinte: é importante que o profeta seja um tanto quanto independente dessas duas estruturas. É importante que uma comunidade que quer ser profética tenha uma certa distância do poder político e do poder institucional ou denominacional. É muito importante isso. Por quê? Porque às vezes o rei gera um Estado que promove o bem comum. Sim. E a religião está, sim, com sinceridade levando as pessoas a Deus. Aí, o profeta ou a comunidade profética gera encorajamento. Joia, é isso mesmo. Só que isso aqui aconteceu pouquíssimas vezes no Antigo Testamento. Na maioria das vezes, o que acontece no Antigo Testamento
não hoje, no Antigo Testamento, é que o rei usa a máquina para o seu próprio benefício e passa a gerar opressão, principalmente aos menos favorecidos. E outra coisa que acontecia no Antigo Testamento, não hoje, no Antigo Testamento, é que os sacerdotes se aliam ao poder político por benefícios pessoais, para ganhar terreno aqui, para construir templo acolá ou coisa parecida, e usam o poder religioso para gerar alienação do povo, como legitimando o rei, mesmo quando o rei é um corrupto, legitimando o poder político, mesmo quando o poder político não está promovendo justiça, paz e alegria no espírito. E aí o que o profeta tem que fazer, ou a comunidade profética tem que fazer? Acusar. Mas a questão é, lembra do perfume de Cristo? Que é o mesmo perfume, mas o mesmo perfume cheira a vida para alguns e cheira a morte para outros. A luz é só uma. Mas a luz é bem-vinda por alguns e mal-vinda por outros. A pregação do profeta ou da comunidade profética, a mensagem é a mesma, não muda. Mas quando o rei está usando a autoridade que recebeu para promover justiça, paz e alegria do Espírito, quando os sacerdotes estão lidando com temor e tremor diante de Deus, no pastoreio do povo, aquela mensagem cheira elogio. No entanto, quando o rei passa a usar a máquina para o seu benefício próprio e os sacerdotes de pastores se transformam em tosquiadores de ovelhas, a mesma mensagem gera acusação. É por isso que o profeta ou a comunidade profética precisa manter uma certa distância do sistema de poder, quer seja político, quer religioso. E aqui eu tenho duas coisas para dizer para vocês. Algumas pessoas estranham porque na chácara primavera, quer beber um pouquinho de água que eu vou precisar. Por que na chácara primavera nós não apresentamos candidatos, nós não falamos para as pessoas, vote nesse. Nós não dizemos, olha, o candidato da nossa comunidade é esse. E eu espero que continue sendo assim. Por quê? Porque muitas vezes igrejas, elas, para terem benefício comunitários ou pessoais do seu líder ou coisa parecida, vende apoio. E essas igrejas se tornam reféns daqueles que elas apoiaram. E quando estes que elas apoiaram passam a usar a máquina, não para promover justiça, paz e alegria, mas para promover corrupção, opressão e maldade, a igreja tem que ficar, não pode falar. Porque está comprometida. Um candidato me contava que ele foi chamado numa igreja, aonde, literalmente, uma igreja grande, o pastor fez uma proposta para ele: eu te dou 6.000 votos em troca de tal coisa. São os sacerdotes se aliando à corrupção do Estado, igrejas perdendo seu caráter profético. Essa é a razão por que a comunidade presbiteriana Chácara Primavera defende valores e princípios, e você, como cristão, discípulo de Cristo, deve ouvir aqueles que são candidatos e perceber quais são os candidatos que estão dizendo terem compromisso com os valores e princípios próximos do reino de Deus.
E são esses que eu quero eleger. Não, eu não vou eleger meu primo para ter benefício pessoal, eu não vou eleger o meu vizinho porque ele prometeu que vai melhorar o jardim da minha casa, eu não vou eleger o meu patrão porque daí eu vou ter aumento e eu vou ganhar um cargo na prefeitura. Não! Eu preciso votar em pessoas que defendam valores e princípios do reino de Deus. Chega desse negócio de achar que a máquina pública é fonte de benefício pessoal. A máquina pública deve ser provedora do bem comum. Segunda coisa. Na minha última semana de férias, eu recebi uma mensagem dizendo que uma pessoa que tem estado vinculado à nossa comunidade, frequentando, servindo a nossa comunidade, e era candidato a vereador, foi convidado para se tornar o vice na chapa de um candidato à prefeitura. E eu fiquei um pouco preocupado com isso, porque eu queria conversar um pouco com a pessoa antes, mas aí eu entrei na internet e descobri que a entrevista coletiva já tinha sido até dada, e a pessoa já era vice na chapa. Aí, quando eu cheguei, uma das primeiras coisas que eu pedi para a Sara, minha secretária, fazer, é chamar a pessoa para a gente bater um papo, porque eu disse, eu acho que a gente precisa deixar claro 3 coisas. E eu sentei com essa pessoa, e eu disse assim, olha, eu queria que você guardasse 3 coisas. Eu não sei se você vai ser eleito ou não, eu não sei se você vai se tornar vice-prefeito ou não, mas a gente tem que deixar claro 3 coisas aqui. Primeira, a minha relação com você é estritamente uma relação entre um pastor e alguém que deseja ser discípulo de Cristo. O meu papel é fortalecer a sua vida como discípulo de Cristo. Porque se você for discípulo de Cristo, você vai fazer diferença onde você estiver. Logo, eu me nego a me relacionar com a pessoa pública. Eu só me relaciono com a pessoa que deseja ser discípulo de Cristo. Se em algum momento você desejar ser mais público do que discípulo, a nossa relação acabou. Segundo, eu disse para ele, eu não sei se você vai se tornar vice-prefeito ou não da nossa cidade, mas vamos deixar claro uma coisa aqui. Você nunca vai me ver entrando no seu gabinete para pedir qualquer coisa para você. Nem favor pessoal, nem favor comunitário. A nossa comunidade não quer ônibus para piquenique, não quer terreno da prefeitura, não quer máquina da prefeitura para construir templo. A nossa comunidade quer que homens públicos se tornem bons administradores da máquina pública para o bem comum. É isso que a gente quer. Mas eu disse para ele, eu não vou te fazer nenhum pedido, mas eu vou antecipar e fazer só um. O pedido é o seguinte: se alguém vinculado à nossa comunidade, ou a outras comunidades cristãs, vier até você para pedir benefício pessoal, você não vai dar e vai me contar. Porque eu quero proteger você. Eu não quero que pessoas usem você para adquirir benefícios pessoais. Chega disso na política. Eu sei, vai continuar, mas no que depender de nós tem que acabar. Tem que acabar. E terceira e última coisa que eu disse para ele. Eu disse, você
tem ouvido as mensagens da nossa comunidade. Por sinal, as mensagens de julho de 2011 foram as mensagens que fizeram ele tomar a decisão de ir para a esfera pública e concorrer a vereador na cidade. E eu disse para ele, pois é, você tem ouvido as nossas mensagens, você sabe o que a gente pensa, então vamos deixar claro uma coisa, quer você seja eleito ou não, a mensagem da nossa comunidade não vai mudar, ok? O que isso significa? Falei para ele, você vai estar vinculado, se eleito, a uma administração. Se essa administração for boa, se essa administração estiver promovendo justiça, paz e alegria, você vai vir para a igreja e você vai ouvir a mensagem e você vai achar que eu estou te elogiando. Tudo bem, nenhum problema com isso. Agora, se a administração que você vai estar vinculado estiver sendo ruim, não estiver promovendo justiça, não estiver promovendo paz, não estiver promovendo alegria no meio da população, você vai vir para a igreja e vai ouvir a mesma mensagem. E olha, preste atenção, você vai achar que eu estou te criticando. E eu não vou mudar a mensagem. A mensagem continua sendo a mesma. Uma comunidade profética não negocia a mensagem, como diz Paulo lá em 2 Coríntios, para ter lucro. Uma comunidade profética prega a mensagem e vive a mensagem porque ela é sincera diante de Deus. E independentemente de quem estiver à sua frente, ela anuncia essa mensagem e vive essa mensagem com a autoridade que Deus deu a ela. Eu espero que essa reflexão e esse exemplo final tenha ajudado você a compreender o que significa sermos discípulos numa cidade, encarnando o caráter profético da nossa missão, e espero que tenha ajudado você a compreender o que significa ser comunidade dos discípulos nessa cidade, mas uma comunidade profética, mantendo uma certa distância do poder político e religioso, não porque nós somos alienados, mas porque nós temos essa distância garante o nosso caráter profético. E isso a gente não pode perder. Por isso, vamos para a aplicação nessa manhã. Você, quando chegou, deve ter recebido um cartãozinho desse. A gente vai fazer o seguinte, se você não recebeu esse cartão, daqui a pouco, quando eu falar, você simplesmente levanta a mão para reivindicar o seu, e enquanto não te derem, você não abaixa a mão, ok? Aprenda a ser profético. Não vou negar os meus direitos e valores. Levanta a mão e fica com a mão em pé até alguém te ver e te dar um cartãozinho, porque você merece o seu, certo? Aí, nós vamos estar em oração, e o grupo de louvor, que já deveria estar se movimentando, vai estar nos conduzindo a uma música para nos ajudar nesse momento de oração. Não tenha pressa. Ore pela cidade de Campinas. Ore pela paz na cidade de Campinas. Ore por melhores escolas na cidade de Campinas. Ore por melhores condições de vida na cidade de Campinas. Ore por luz na Câmara de Vereadores. Ore por aquele que vai ser eleito, para que ele seja orientado por Deus. Ore pela cidade de Campinas. E aí, você vai escolher um desses 5 itens que foi selecionado por um grupo dentro da nossa comunidade, porque um desses itens, hoje, vai se tornar o ponto do nosso exercício profético na cidade nos próximos 4 anos. Eu sei,
você vai perceber, você vai querer assinalar os 5. Não. Nós vamos trabalhar só com 1. Pode parecer pouco para algumas pessoas, mas, gente, a maioria de nós nem se lembra em quem votou há 4 anos atrás. A maioria de nós não sabe nem o que o vereador que você elegeu há 4 anos atrás, se ele ainda continua no poder ou se ele foi cassado, o que ele defendeu. Então nós vamos pegar uma causa e nós vamos fazer o seguinte: domingo que vem, nós vamos ter um texto baseado na causa que nós vamos eleger hoje. E aí, todos nós vamos assinar esse texto com um abaixo-assinado. E aí a gente vai levar para o prefeito eleito, e quando nós tivermos o presidente da Câmara de Vereadores, a gente vai levar para eles uma cópia e dizer assim: olha, a nossa comunidade está pronta a ajudar no que for necessário para que isso aqui aconteça. Agora, se vocês não fizerem nada por isso, nós vamos durante 4 anos falar no ouvido de vocês acerca disso. Nós vamos ser profetas em uma causa. Assim, em oração e como um exercício profético, assinale a sua causa. Assinale a sua causa. Vamos estar. E aí você, na saída, os diáconos vão estar recolhendo. Agora é o momento em que a gente vai estar em oração, ouvindo uma música que nos inspire a pensar na nossa cidade, refletindo. E se você não recebeu o seu cartão, é hora de você levantar a sua mão profética e reivindicar o seu direito de ter um cartão. Tá bom? Vamos estar em oração. Tanto essa palestra quanto qualquer outra estão todas disponíveis no nosso site para você a qualquer instante. Até mais!